Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço 650, estamos chegando a 655 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, né? E também visualizações, passamos de 120 milhões. Puxa vida, muito obrigado. Agradeço muito essa audiência de vocês, e vocês gostando do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, indique o canal a um amigo, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem, e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Seja também um apoiador do canal, quer dizer, além de você estar inscrito, você pode ser um apoiador do canal. O que é isso? Você tem duas formas de apoiar o canal, você entra, clica lá, seja membro, tem duas formas, e ali você escolhe a que você acha a melhor forma de apoiar o canal, né? E isso é fundamental para o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático, especialmente nesse ano tão complexo que é o ano de 2022. No Twitter pode me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no YouTube, claro, YouTube, estou lá no Marco Antônio Villa Oficial. Muitas notícias, mas vamos buscar primeiro a tragédia de Petrópolis, ou seja, nós não temos uma política de defesa civil de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Política de defesa civil não dá voto, essa que é a realidade. E ninguém está nem aí. As chuvas de verão, nós já sabemos há alguns séculos o que elas trazem ao Brasil, isso, portanto, não é novidade nenhuma. A tragédia de Petrópolis, mais uma vez, coloca, assim como na Bahia recentemente, o dedo nessa ferida nacional, né? A necessidade de um trabalho, e eu insisto, coordenado, executivo, legislativo e judiciário, para retirar as populações das áreas de risco, que são sabidamente conhecidas pelas autoridades municipais, as áreas de risco, onde estão instaladas por razões econômicas, evidentemente, essa população. Ninguém vai a uma área de risco que gosta de viver na área de risco, mas aí é necessário, ao sair, ter também, ou evidentemente, aonde morar. Daí tem de ser um trabalho conjunto das autoridades municipais, dos três poderes, junto com o Estado e junto com o governo da União. Quando isso ocorrerá? Não sei. Aí depende de quem? Da população, do povo brasileiro, né? Esperar que isso caia do céu, pronto, em nome de Jesus, Deus no comando, com Bolsonaro ou com qualquer outro, não. Isso é a população, é ter de construir, né, essa necessidade. E aproveitar agora as eleições de 2 de outubro, tem deputado estadual que pode discutir na esfera do Estado essa questão. Tem deputado federal, tem os senadores, os governadores e o presidente da República. Quer dizer, portanto, o eleitor tem a faca e o queijo na mão para cobrar, inclusive, dos seus candidatos, como fazer uma política pública em relação a tragédias como essa, né? Como minorar essa tragédia. Evidentemente que não dá para você evitar uma enchente, infelizmente ocorre alguns óbitos, alguma destruição da infraestrutura, mas você tem condições de evitar tragédias da magnitude como a de Petrópolis. Isso me parece muito claro. Importante também, agora, para mostrar qual um momento tão trágico nós estamos vivendo, eu estou citando aqui o portal Metrópolis. Olha só essa, acho que nem precisa de comentário. PTB São Paulo sobe o tom e promete punir filiados que incentivarem vacinas. É isso mesmo, você não ouviu errado. Vou ler, tá? Outra vez. PTB São Paulo sobe o tom e promete punir filiados que incentivarem vacinas. Linha fina, a resolução publicada na quarta-feira também recomenda a apresentação de projetos de lei contrários à obrigatoriedade do passaporte vacinal. É inacreditável. Isso aqui é cadeia. Daqui a pouco vira essa situação política, vamos ter de enfrentar isso,
evidentemente, mais de 630 mil óbitos, não dá para esquecer, a responsabilidade de autoridades, os doutores Mengueles, né, vai ter TNT, indenização material, você conhece um familiar, um parente, um amigo, um companheiro de trabalho, alguém que tenha ido a óbito da família, né, fala, insista, que entra na justiça, porque entrar vai ganhar algum tipo de indenização. Entra de forma coletiva e depois, eles certamente, a União, por exemplo, se for o caso, vai demandar os responsáveis. Agora, veja, em São Paulo, hein? Porque muita gente em São Paulo tem maneira de falar, não sei o quê, é longe daqui. Não, 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 não. Aqui no mesmo estado que elege Dudu Bananinha. O mesmo estado que elege Dudu Bananinha, que sequer mora aqui. E agora o Heleno anuncia, o general Pateta, que vai ser candidato por aqui, mas ele não tem vinculação alguma com aqui, né? E não satisfeito, então, o capitão Falastrão, que tem o apelido de Tarcísio, diz que vai ser candidato ao governo do Estado de São Paulo quando ele nunca teve vinculação alguma com aqui. Quer dizer, é um tapa na cara do eleitorado que vive no Estado de São Paulo. E o eleitorado gosta de apanhar, né? Só pode ser, porque é inacreditável votar nessa gentalha, nessa caterva. E em turma como essa, volto a destacar, PTB São Paulo sobe o tom e promete punir filiados que incentivarem vacinas. É inacreditável, inacreditável. Bem, vamos lá, então. O Bolsonaro, vamos pegar primeiro a questão do retorno agora, né? Inclusive, teve incidentes na fronteira Rússia e Ucrânia. Evidentemente que muitos desses incidentes são construídos. Você tem duas áreas, perto de Donetsk e vizinho, que estão, na verdade, separados na prática da Ucrânia e essas vai se transformar provavelmente em estados associados, em repúblicas associadas da República Russa. Pode garantir, e vai ser mais uma secessão da Ucrânia. Pode registrar como teve também no caso da Crimeia há pouco tempo atrás. A tendência é essa, e constrói incidentes na fronteira, isso não tem nenhuma novidade. Nos últimos 150 anos, vimos diversas vezes para justificar um tipo de agressão militar. Mas, como o Bolsonaro resolve tudo, em nome de Jesus, Deus no comando, né? Eu acho que devia chamar, porque ele que parou as tropas. E ele continua falando isso. A loucura bolsonarista, ele repete como verdade. Ele sabe que é mentira, mas através do gabinete do ódio do seu filho criminoso, um dos filhos criminosos, porque a quadrilha é familiar, o Carlos Bolsonaro, que espalha isso. E falando em Carlos Bolsonaro, é um negócio escandaloso. Ele levou o Carlos Bolsonaro, que a Rússia chegou a participar da reunião do presidente da República ao lado dele. Tem a foto aqui, estou citando como fonte o antagonista, a foto do sujeito, que é um vereador simples no sentido, não que vereador é uma coisa simples, mas ele é vereador do Estado do Rio de Janeiro. O que ele estava fazendo numa discussão que nada tem a ver, disse que era fertilizantes, com o Rio de Janeiro, só se eles querem controlar o contrabando de fertilizantes, quer dizer, criar mais uma organização criminosa da família Bolsonaro. Vai ser meio difícil, né? Mais uma, difícil até administrar. Aí, a questão que se coloca é um absurdo. O Carlos Bolsonaro, ao lado do pai, numa reunião com autoridades russas, discutindo comércio de fertilizantes, e ele ao lado. Quer dizer, um vereador, é um absurdo isso. Mas a população da cidade do Rio de Janeiro não tem nenhum problema, vota no criminoso, daqui 2 anos vai votar. Só queria deixar registrado esses 2 fatos que, para mim, são assim, inacreditáveis. Bem, nesse andar da carruagem, ele ainda falando, vamos agora à Hungria, né? Não havia razão nenhuma de visitar a Hungria. A Hungria é um governo iliberal, como ele chama, o Orbán, iliberal, tá? É um governo autoritário, é um governo que já sofreu diversas sanções da União Europeia, é um Estado pária que ninguém quer contato com a Hungria, mas o presidente da República Federativa do Brasil. E aí é inacreditável. A que ponto baixo nós chegamos, né? O artigo 4º da Constituição reza: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos. Nós estamos falando da Hungria, de um governo que persegue e mata a oposição, antissemita, racista e homofóbico, tá? Vocês viram o que diz a Constituição. 3, autodeterminação dos povos. 4, não intervenção. 5, igualdade entre os Estados. 6, defesa da paz. 7, solução pacífica dos conflitos. 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo.
9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, e 10, concessão de asilo político. Ou seja, é inacreditável, é inacreditável. Ele está violando a Constituição, mas isso é considerado algo absolutamente irrelevante. Eu, quando vejo isso, eu fico realmente decepcionado com o nosso país, falando assim, meu Deus do céu, se nós não resolvemos esse dilema no dia 2 de outubro, o Brasil acaba, hein? Quando eu falo o Brasil acaba, entenda-se, claro que o Brasil vai continuar existindo, mas o Brasil como país, como um país que podia ser uma das referências no mundo, como o Brasil foi já isso no século XX, nós vamos perder essa possibilidade e vamos virar um país eco, com quadrilheiros no poder, com uma gentalha. Agora eu soube que o tal do Hélio, que ele chama o Bolsonaro de Hélio Negão, expressão do Bolsonaro, quer ir para o Tribunal de Contas da União, está fazendo toda uma campanha entre deputados nazifascistas bolsonaristas para ir para o TCU. Eu pergunto, mas esse senhor, qual é a qualidade dele no campo? Que experiência ele tem? Como que ele pode ser ministro do Tribunal de Contas da União? Não tem nenhuma razão, evidentemente, no campo ético, longe disso, muito pelo contrário, mas a questão é da competência. É a vaga da Câmara dos Deputados, mas precisa aí um parlamentar que tem história, que tem estofo, que conheça as contas públicas, que tem experiência administrativa e ou legislativa, né? É demais, é demais. Bolsonaro, Folha de São Paulo, chama Orbán de irmão. Irmão. Usa lema fascista e volta a sugerir influência sobre Putin. Ele diz, chama ele meu irmão, dadas as nossas afinidades e aos nossos valores, que podem ser resumidos em 4 palavras: Deus, pátria, família e liberdade. Deus, pátria, família é um lema integralista aqui, da Ação Integralista Brasileira, fundada em 1932, em outubro, em São Paulo, por Plínio Salgado, né? E depois colocado, como todos os outros partidos políticos, na legalidade após o golpe de Estado Novo, em 10 de novembro de 1937. Todo mundo sabe isso, nós já comentamos até isso, só que ele não consegue entender até esse conceito no sentido que o integralismo fazia isso e o fascismo italiano, graças a Deus, insisto, ainda bem, porque senão, imagina onde nós estaríamos, né? Ele voltou a fazer essa relação, chamou ele de irmão, o Orbán, aquele que perseguiu, vamos lembrar o Soros, né, e toda a obra dele importante lá na Hungria, de incentivo à união dos povos, o apoio à universidade, etc. tal, e ele fechou toda a obra do Soros, atacou, aí tem antissemitismo presente, também ele é um antissemita, né, fez umas coisas terríveis tal. E ele diz o seguinte, lá disse na Hungria, olha a loucura, ele acredita na loucura, isso que é o pior dos loucos, quando ele acredita na loucura. Ele disse, discutimos inicialmente discutimos a possibilidade ou não de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Por coincidência, quando estávamos em voo rumo a Moscou, houve um anúncio. Voltou a dizer, e é capaz que esses nazifascistas bolsonaristas acreditem. E alguém disse hoje, eu li, não, é melhor não falar sobre esse assunto, porque a gente está jogando água no riacho aí do bolsonarismo. Não, tem de falar, porque tem muita gente que acredita. Então você precisa esclarecer, porque o gabinete do ódio é o Ministério da Verdade. Sim, lá do 1984, no livro do George Orwell, o Ministério da Verdade, e tem os policiais da verdade, que são os membros do gabinete do ódio, e que espalham as falsas mentiras, as falsas notícias por aí, e vai, espalha, e tem gente que acredita. E ele voltou, ele acredita, ou finge que acredita. Ele é tão idiota que ele se acha o rei da cocada preta. Ele não passa de ser um miliciano na presidência da República e que faz todos nós passarmos vergonha, como na visita que ele fez agora a Moscou, né? E dizendo, o Sarney visitou, Fernando Henrique visitou também a Rússia, Lula também visitou. Ele dando a entender que ele e Dom Pedro II tinham só os dois estadistas. Ele se chama de estadista, eu comentei isso ontem. Né? É um negócio inacreditável a imbecilidade do Bolsonaro. E ele está dizendo, coincidência, não sei se foi coincidência, mas agora as tropas voltaram. Houve, inclusive, incidentes na fronteira, eu presumo que ele vai voltar da Hungria lá para a Rússia. Né?
E visitar Petrópolis, que ele devia ter feito imediatamente, não, ele fez questão de passar na Hungria, fazer tudo, algo que não tem razão econômica, política, diplomática para o país nenhuma, a não ser aliança com o nazifascismo do Orbán e que fortalece aqui os nazifascistas bolsonaristas. Um horror, um horror, um horror. E chamou ainda o cara de irmão, no sentido bem da humilhação, né? Da humilhação, um negócio assim inacreditável, inacreditável, as coisas que ele disse. E logo pela manhã, eu também já vi no UOL um bom artigo do Jamil Chad, disseminando mentiras. Bolsonaro chama páreo europeu, e ele é um páreo europeu, de irmão, né? E aí ele fez isso logo cedo, por volta de 10 da manhã, no UOL, e chamando o sujeito lá de irmão, porque ele defende a família. Quem é o Bolsonaro para falar em família? Bolsonaro e os seus nazifascistas bolsonaristas. Gente má, gente cruel, gente que não tem nenhuma identificação com o nosso país, né? Isso é uma coisa assim tenebrosa, tal. Então essa visita foi um verdadeiro horror, e acompanhado do filho querido, né, que senta numa mesa, isso nunca ocorreu na história, numa mesa, já numa reunião oficial com membros do governo russo. O tema seria fertilizante, e o vereador do estado do Rio de Janeiro lá para não abriu a boca. Não abriu a boca porque ele nem sabe, ele também tem problemas cognitivos seríssimos, além de sérios problemas psiquiátricos, né? Ele teria de passar por um tratamento, etc. Estava lá. E sabe, o Bolsonaro, mas nem aí, nem aí. A visita para a Rússia foi uma vergonha. A revista que ele faz das tropas, olha como ele está trajado e ele não consegue andar. Ele não consegue andar. Bem, isso, quando eu li logo pela manhã, falei, meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? E aí ele começa a atacar o Supremo Tribunal Federal. Como eu já disse, não é a primeira vez a vocês que ele teria isso como foco. Então, quem acompanha aqui o canal já sabe que eu tinha cantado essa bola desde o ano passado. O Bolsonaro chamou o ministro Fachin, o ministro Barroso e o ministro Moraes, os três ministros querem me tornar inelegível em favor do Lula. Então, 2 crimes ele fez. Uma, que eles querem transformá-lo ou criar um subterfúgio jurídico para ele ficar inelegível. Outra, que eles não são imparciais, eles são parciais. Eles estão lá para eleger o Lula. Numa mesma frase, 2 crimes, dizendo que os 3 ministros, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, querem transformá-lo em inelegível, através de alguma forma subreptícia, alguma maracutaia, uma linguagem mais popular. Portanto, está acusando os ministros, olha, de fazer uma falcatrua jurídica. 2, eles estão fazendo tudo isso em favor do Lula. Isso é gravíssimo. Então, está falando que eles não são juízes, porque juiz tem de ser imparcial. Esses são parciais, já tem um lado. É um negócio inacreditável. Falou na Rádio Chapa Branca, evidentemente, não encontrou ninguém para falar, olha, espera um pouquinho, não é bem assim, né? Vocês sabem, ao contrário, nem nos piores momentos da ditadura militar ocorreu isso, e nem nos piores momentos da ditadura do Estado Novo. O interessante é que isso ocorre na vigência da Constituição mais democrática da história do Brasil, a Constituição de 1988. Coloca, portanto, uma questão. Qual é a questão central? Os concessionários de rádio e TV. Nós temos de discutir essa questão. Não é se afastar porque alguém falou no passado, o PT tinha falado em controle social da mídia, que eu sempre me posicionei contra, porque dava um ar de censura, não. Temos de criar um conselho com participação da sociedade civil e que possa apontar quais os problemas na concessão, na renovação de concessão de uma rádio e de uma televisão, que são concessões públicas. O que os concessionários de rádio e TV, grande parte deles, não todos, fizeram durante a Covid-19 é inaceitável, ação criminosa. E isso não pode ficar assim. A concessão é para fazer jornalismo e eles propagaram a morte. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Isso tem, então a questão central é isso. E ele usa de um concessionário, uma rádio, e atacando os ministros, sem apresentar como de hábito prova alguma, que eles querem eleger o Lula, querem transformar ele inelegível, né? E fica elas por elas. Quer dizer, é um negócio assim inacreditável, inaceitável. Por outro lado, sobre essa mesma questão, sobre a questão do TC e as eleições, no portal Metrópolis, tem uma excelente entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso. Desacreditar eleições e repetição mambembe de Trump, diz Barroso.
linha fina, o presidente do TSE, que estava saindo, né? Agora vai ser o Luiz Edson Fachin, e no momento da eleição, o ministro Alexandre de Moraes, tá? Fez um balanço durante os 2 anos de sua gestão na corte. Barroso afirmou que não há remédio para quem não sabe perder. Então está falando do discurso, tal, papapá, uma matéria muito boa, né? Mostra aqui todo o trabalho. Olha, eu vou ler um trecho da fala do ministro Barroso quando saiu da presidência, no discurso de despedida da presidência do TSE. Vai. Aqui no TSE, procuramos fazer a nossa parte na resistência aos ataques à democracia. Aliás, uma das estratégias das vocações autoritárias em diferentes partes do mundo é procurar desacreditar o processo eleitoral, fazendo acusações falsas e propagando o discurso de que, se eu não ganhar, houve fraude. Trata-se de repetição mambembe do que fez Donald Trump nos Estados Unidos. Uma repetição mambembe do que fez Trump nos Estados Unidos, disse o ministro Barroso, e eu assino embaixo, corretamente e tal. E ele vai apresentando todas as ações que ocorreu, né? E uma delas, eu faço questão de ler um trecho aqui. Entre as ações citadas por Barroso está a instauração do procedimento administrativo exigindo a apresentação de provas de fraudes alegados pelo presidente da República, Bolsonaro. 2 pontos, aí vem o ministro Barroso, abre aspas. Desnecessário enfatizar que as provas não foram apresentadas, porque nunca existiram. Desnecessário enfatizar que as provas não foram apresentadas porque nunca existiram. Vocês já ouviram isso? Eu nunca tinha ouvido na história do Brasil. Ou desde há 90 anos, tem a justiça eleitoral desde 32. Isso nunca ocorreu. Ou seja, o presidente é um fraudulento. Não tem, é tudo mentira. Isso não é crime responsável, está na Lei 10.079, 10 de abril de 50? Está. Aconteceu alguma coisa? Não. Não, porque o judiciário tem que ser provocado, não é verdade? Ele não pode agir, né? Ele é inerte, fica parado ali, né? Então, aí teria de ser, o que fala do impeachment? Artigo 55, cabe privativamente à Câmara, primeira coisa, autorizar a abertura de um processo de impeachment. Quem processa e julga privativamente, no caso de crime de responsabilidade, é o Senado. Processa e julga. No momento do julgamento, quem preside é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas onde é o julgamento? No plenário do Senado Federal, em caso de crime de responsabilidade. Não aconteceu nada. O Rodrigo Maia fala agora, mas ele tinha quase que 100 solicitações de impeachment, ele não fez nada. E o Arthur Lira, esse já um íntimo aliado de Bolsonaro, nem precisa explicar. E o tempo foi passando, as condições concretas foram apresentadas e não se fez o impeachment. As condições diversas vezes foram colocadas, e vocês são testemunha, quantas vezes nós falamos aqui, por exemplo, depois do dia 7, no dia 8, quando o ministro Luiz Fux, à tarde, às 2 horas, no Supremo Tribunal Federal abriu uma sessão, disse: descumprir decisão judicial é crime de responsabilidade, se referindo ao discurso, especialmente, foram 2, mas especialmente da Avenida Paulista, à tarde, feita pelo Bolsonaro, que disse que não ia cumprir decisão judicial, né? Estava ali, não fizeram nada, no dia seguinte ele recuou, com auxílio do Michel Temer, não podemos nunca se esquecer disso, para todos sempre, assinou aquela cartinha falsa de declaração à nação, tal, né? E o que acontece? Descumpriu, ele esperou a poeira baixar, como eu tinha falado, ele sempre dá um passo atrás para dar 2 à frente, e assim que acabou ocorrendo, né? E ele voltou a atacar as instituições como eu já tinha previsto, né? O Supremo, o TSE, e vai intensificar o ataque, porque ele sabe que está derrotado. Então, a tendência é aumentar cada vez mais, até uma situação, não sei o que poderá ocorrer, né? Porque ele vai estimular os seus fanáticos para um confronto físico, armado até, se necessário. Que os outros vão fazer isso, não ele, porque ele é um homem covarde, né? Registre-se isso. Então, isso é um outro fato importante. E eu fiz uma referência ao discurso brilhante lá do ministro Luiz Roberto Barroso, né? E vou lembrar também do ministro que assume, o ministro Fachin, Luiz Edson Fachin. Eu estou citando a Folha, Fachin promete estender mão a Bolsonaro, mas diz que não vai tolerar os intolerantes. Perfeito. Tem de conversar com todos. Com o presidente do TSE, nós não vamos tolerar os intolerantes. Mas, por agora, eu tenho uma mão estendida e eu espero reciprocidade. E o Bolsonaro disse à Rádio Chapa Branca o quê? Disse que, no momento que eles foram entregar o convite,
né? Aquela semana passada foi rápido, lá 10, 15 minutos, o Fachin e o ministro Alexandre de Moraes, os dois ministros, que é protocolar que o presidente da República comparecesse à sessão. Ele disse que se dirigiu 2 vezes a palavra ao ministro Alexandre de Moraes e ele não respondeu nenhuma delas. Duvido, ele mente. Duvido, ele mente. Era uma reunião dentro do Palácio Planalto, eles foram entregar o convite. Ao entrar na sala, estava o ministro da Defesa, os 3 comandantes das 3 armas e o Bolsonaro. Ele montou uma armadilha, o covarde Bolsonaro. Mesmo assim, os ministros se mantiveram dentro da sua elegância, que marcam os 2 ministros, entregaram o convite ao Bolsonaro, trocaram palavras protocolares e se retiraram 10 minutos depois. E ele espalhando agora a versão para os seus grupos de WhatsApp, de ingênuos, fanáticos. Alguns são ingênuos, outros são fanáticos, outros são próximos da idiotia, né? E acreditarem de que ele dirigiu 2 vezes a palavra ao ministro Alexandre de Moraes e ele fez que não ouviu. Isso é um absurdo, isso é mentira. Você acha que, na verdade, os ministros perceberam que ele montou uma armadilha ao estar com o ministro da Defesa e os 3 comandantes militares, no sentido de coagi-los, como se isso fosse assustar o ministro Fachin e o ministro Moraes. Não. Agora aguardem que vai ser dura a luta. Ele vai intensificar esses ataques cada vez mais. Cada vez mais a situação vai ficar cada vez mais grave. Ataque, 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 ataque. E, como eu disse, essa é a tendência, né? Estava na cara que isso iria ocorrer, e eu já apontei essa tendência no ano passado. Nessa situação, com o retorno dele ao Brasil, voltamos aos assuntos pátrios, né? Depois do vexame que ele deu na visita à Rússia e na visita à Hungria. Todas, em termos político-diplomáticos para o Brasil, absolutamente irrelevantes. Então, o que vai ocorrer a partir de agora, né, é a prioridade, claro, aos assuntos nacionais. E, como eu disse, a tendência é isso se acirrar as contradições, né? Ele vai continuar atacando o ministro Fachin, que agora preside o TSE, vai atacar o ministro Ricardo Lewandowski, que vai assumir a vaga do Luiz Roberto Barroso no TSE, e o vice-presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. E no caso do Alexandre de Moraes, ele vai focar cada vez mais os ataques, especialmente porque ele vai assumir a presidência do TSE no momento das eleições, antes das eleições, mas vai presidir as eleições de outubro. E aí ele vai barbarizar. E eles estão fazendo uma ação conjunta com criminosos nazifascistas bolsonaristas que estão foragidos da justiça brasileira, como o tal de Alan dos Santos, que inclusive faz musiquinhas de nível rasteiro, nível típico de nazifascista bolsonarista, e se diz ainda conservador, cristão, xingando, usando palavras horrorosas, de baixo nível, e ameaçando de morte o ministro Alexandre de Moraes, porque a caterva bolsonarista ameaça de morte ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando com bandidos. Nós não estamos falando com divergências político-ideológicas. Por exemplo, eu, durante muito tempo, nesse século, tive duras divergências ideológicas, vocês acabaram me acompanhando, com um monte de gente, né, com um monte de partidos. Debatemos, eu escrevi artigos, ensaios, vários livros, participação durante o momento lá do governo Dilma, quase inteiro, nos 2 governos Dilma, né, no Jornal da Cultura, debatendo em termos político-ideológicos. Ninguém estava me ameaçando de morte, ninguém tinha lá uma concepção nazifascista contra a ciência, contra as vacinas, se aliando a nazista como o Orbán, fazendo um papel internacional grotesco como ele fez agora na Rússia, desmoralizando o nosso país. Não é ele, porque ele é nada. Ele vai sair do governo, vai ter de se proteger muito antes de ir para a cadeia, para Bangu 8, desmoralizando o nosso país. Mas o debate nosso era político-ideológico. Agora, como é que você vai fazer um debate político-ideológico com nazifascistas bolsonaristas? Com os exemplos que eu já dei hoje. Não dá. Não dá liga. Você não tem o que você discutir. Eles vivem numa realidade paralela, construída por eles, através de notícias falsas, através do ódio, do ressentimento, né, da mediocridade intelectual, do fracasso intelectual. Muitos dos rastaqueras que têm muito dinheiro são fracassados intelectualmente, são medíocres e têm uma inveja danada, porque não são nada. Se você pegar e falar assim, olha, escreva aí 5 páginas do que você pensa do Brasil, um projeto, não consegue escrever, é tudo papo, mas tem muito dinheiro. Mas o tempo deles está terminando, politicamente falando. É aquela questão do poeta popular.
Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. E vamos, em outubro, virar essa página. Porque se não o fizermos, eu acho que isso não vai ocorrer, mas se não o fizermos, o Brasil acabou. O Brasil acabou. Nós estaremos aqui numa república bananeira mesmo. E aí, a quadrilha do Rio de Janeiro, a quadrilha de São Paulo, as quadrilhas que estão espalhadas por aí, nazifascistas, bolsonaristas, vão destruir o nosso país. Aí acabou. Aí nós não teremos... E estaremos como Estado pária da comunidade internacional. Vai ser terrível. E ele sonha, como ele sabe que vai perder isso, não vai ocorrer, então ele vai tentar ensanguentar o processo eleitoral. Eu tenho insistido nessa tecla e os fatos estão demonstrando aí. Note a liberação das armas, ali está o segredo. Né? Os grupos que usam 88, H é a oitava letra, 2Hs, 88, que é o Heil Hitler desses grupos aqui, ligados a Dudu Bananinha. E essa gentalha com quem eles se ligam. Inclusive, no Congresso em Foco, dá uma olhada lá, dessa gentalha nazifascista bolsonarista recebeu auxílio emergencial. O sujeito é rico, a família é rica, foi receber auxílio emergencial. Esse é um exemplo típico do que é um nazifascista bolsonarista. Despreza a Constituição, despreza a legislação, a nossa história, a moral, né? O nosso espírito republicano, nada. Eles têm, é uma gentalha, e nós temos um compromisso democrático de vencê-los, esses criminosos, agora em outubro, né, para que possamos, com muito esforço, reconstruir o Brasil. Registro, não será tarefa fácil. As relações diplomáticas para encontrar um nazifascista na Hungria, para quê? E ameaça as instituições. E tem gente que vai achar que é verdade o que ele está falando sobre os ministros. Ele vai outra vez atacar o urna eletrônico. Registre. E eles vão começar a espalhar mentiras, tentando desmoralizar TSE, STF, Congresso Nacional e os opositores, aqueles que nunca dobraram, porque tem espinha ereta, né, para esses criminosos que hoje estão ocupando, é uma vergonha, mais o Palácio do Planalto, e dando as cartas. Horror, horror, horror. E, né? Lembrar um trecho lá do Coração das Trevas, do Joseph Conrad, né? Clássico, clássico, clássico. É isso, né? Hoje eu não fiz as citações de livro. Nos últimos encontros eu fui mostrando toda uma bibliografia e tal, né? Hoje eu fiz um pouco diferente, que é sempre bom a gente mudando a nossa forma de live, né, dos nossos encontros, mas amanhã voltaremos às nossas citações, que não são para dar algum brilho efêmero, não, é que elas são fundamentais no processo de análise que nós estamos fazendo, né? E eu acho sempre importante indicar livros que acho que agreguem e são importantes para a reflexão sobre o nosso país. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, e está, né, nós estamos passando, graças a Deus, aí, já um número de inscritos de 655 mil inscritos. Quantas cidades no Brasil não tem 655 mil habitantes, hein? A maioria delas, a ampla maioria delas. E nós temos mais da metade da população brasileira, 127.178.000 visualizações, mais da metade da população brasileira. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, desse conteúdo, dessa reflexão, com essa perspectiva analítica, crítica, propositiva, sempre na defesa intransigente da Constituição e contra o nazifascismo bolsonarista, e você já está inscrito no canal, indique a um amigo, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Seja também um membro apoiador do canal. É o segundo passo. Tem duas formas. Você escolhe a que você acha melhor para apoiar o canal, né? Destaco também que vocês podem me seguir no Twitter. Tem lá um número fabuloso, tal, né? Que me segue no Twitter graças a vocês, ao interesse que vocês têm, né? É o Vila Marco Villa. No Instagram é o @Marco Antônio Villa Oficial. E no TikTok, de pouco em pouco, porque nós trabalhamos muito, hoje eu estou até lendo agora esse belíssimo trabalho aqui, né? Que eu tinha aqui, mas não tinha lido, John Wirt, Minas Gerais, na Federação Brasileira, 1889, 1937, o Fiel da Balança, tal. Estava precisando ler, porque eu li depois são 3 americanos, um escrevendo sobre Pernambuco, outro sobre o Rio Grande do Sul, que eu já tinha lido, mas não tinha lido esse. Então, agora estou lendo aqui para aprender um pouco mais da história lá de Minas Gerais. Então, sempre é uma correria. Então,
nós vamos também fazendo as nossas intervenções no TikTok. É isso, né? Portanto, antes que eu me esqueça... sim, lembrando que muita gente está mandando, e nós estamos repostando, os comentários sobre um país chamado Brasil, meu mais recente livro, A História do Brasil, Descobrimento ao Século XXI. Tá bom? Nos encontramos, então, amanhã. Até!